Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Salmos 37, versos 4 e 5. Ministério Pão Vivo. 5 anos proclamando a palavra do Senhor. Eu te convido para participar conosco. Dê o seu like em nossos vídeos. Isto tem uma relevância muito grande dentro de nosso canal. Compartilhe também, fazendo com que outras pessoas possam ser alcançadas com a palavra do Senhor. Faça também a sua inscrição e tem mais, evangelize comigo. Mande a sua oferta, deposite em nosso Pix, que aparece em cada vídeo que diariamente a gente está gravando. Nesta oportunidade, agradecemos também as quase 12 mil visualizações que temos. E brevemente, com a sua participação, a sua colaboração, iremos ter muito mais pessoas conosco. A gente continua falando sobre a igreja em Pérgamo. Esta igreja que ela existia e coexistia ali naquela cidade, mesmo sabendo, ela ficou sabendo através desta carta que ali estava o trono de Satanás. Nos vídeos anteriores, a gente já falou o que significa isto naquela cidade, o que significou e o que significa para a igreja hoje, na sua respectiva cidade. Ter ali, porque existem cidades que elas são salpicadas de templos que louvam a Satanás. Tem aqueles que estão adorando a Satanás no sentido de ignorância, não sabem ou são mal ensinados, mas tem aqueles que, sabe, adoram a ele conscientemente. E a igreja em Pérgamo, Jesus começa seguindo o seu padrão, sempre primeiro apresentando as qualidades da igreja. E na carta à igreja em Pérgamo não foi diferente. Não é diferente. Ele mostra que, apesar de que naquela cidade estava o trono de Satanás, ele disse, mesmo assim, retens o meu nome e não negaste a minha fé. Note que a prova, o teste para a igreja era muito forte. E ele continua. Ele mostra coisas ainda mais piores,
pelo fato de que ali em Pérgamo estava o trono de Satanás, aconteceu aquele fato inédito, assustador. Ele diz, mesmo, isto é, os dias futuros, aliás, dias recentes, tinham assassinado o líder, o mensageiro da igreja, Antipas. Mataram Antipas, cujo nome quer dizer contra tudo. Mas esse significado já mostrava a situação em que a igreja vivia. Havia tantas barbaridades, imoralidades, confusões, e cujas barbaridades e confusões já tinha começado a entrar no interior da igreja. E ele era, o Antipas, era um mensageiro. Não vamos chamá-lo de radical. Ele vivia de acordo com os princípios do Senhor Jesus Cristo. Ele era contra tudo, ou contra toda a perversidade que estava já atingindo a igreja. E a revolta de Satanás, que usou os pagãos, que usou o Império Romano, a revolta foi tão grande que eles não contentaram apenas em perseguir a igreja na sua parte externa, mas foram ao extremo, mataram o líder da igreja. E não mataram longe, não levaram para a prisão, para a tortura. Dá-se a impressão que os algozes, os carrascos do império, os carrascos de Satanás, entraram em um culto, em uma reunião, que naquele tempo não era templo. Os cultos eram nos lares, e eles entraram e tiraram da liderança aquele homem de Deus, aquele homem que Jesus o qualificou como minha testemunha fiel. Arrancaram ele da liderança do culto e mataram. Fizeram dele um mártir. Sabem como que era? Como que eles faziam naquele tempo? Nós hoje, quando falamos que mataram, dá-se a impressão que levaram uma espada e o assassinaram, como se eles fossem pistoleiros do diabo. Mas não era bem assim. Existia um instrumento apropriado para colocar o mártir. Esse instrumento se chamava o boi de bronze. Ele era literalmente de bronze. Ele era oco, feito especialmente para isso. Eles colocavam lenhas, gravetos por baixo desse touro e colocavam fogo e aquecia aquele touro até numa intensidade insuportável. E ali dentro eles colocaram Antipas. E
esses algozes, amando do imperador, eles colocavam nas narinas do boi de bronze um tipo de uma sonda por onde entravam oxigênio. Isso, sabe para quê? É para que o mártir não morresse rápido. O mártir ia sendo assado ali dentro daquele boi de bronze, como se fosse pães em uma padaria ou num lar onde a dona de casa assa pães. E até que a pessoa morria. Foi desse jeito que Antipas foi assassinado. Mas o que Jesus está destacando aqui, que apesar de tudo, ele intensificou, apesar de aí estar o trono de Satanás, apesar de que aí entre vós Satanás habita e o meu servo foi torturado, assassinado barbaramente, vocês não negaram a minha fé. O que quer dizer a fé de Jesus? Diferente da nossa. A dele é subjetiva. A nossa é objetiva. Isto é, nós cremos nele. E por que nós cremos nele? A gente fica ensinando, fica obedecendo a ele, adorando a ele, louvando a ele, propagando a palavra dele. Isto é, por que a gente anuncia, por que a gente ensina? Esta é a fé de Jesus. O cristão, o servo de Deus, a serva de Deus, mesmo diante das piores tribulações, mesmo diante da oposição satânica, não nega essa qualificação de que Jesus nos ama, de que Jesus foi morto pelos nossos pecados. Jesus ressuscitou. Jesus opera os seus sinais no meio da igreja. Esta é a fé de Jesus. Então, eles não negaram esta fé e mantiveram a crença, a confiança no nome do Senhor Jesus. Amanhã, no vídeo posterior, tem mais ainda. Até lá.